Desde o século XIX, pessoas afirmam observar artefatos não identificados. No século XIX, eles se assemelhavam ali a balões, dirigíveis, coisas típicas daquele momento. A partir do século XX, esses artefatos começam a ganhar novas formas, novos designs. E durante a Segunda Guerra, tanto aliados quanto pilotos do eixo alegavam observar luzes estranhas acompanhando suas aeronaves. Essas luzes foram batizadas de Full Fighters, né? Um acrônimo ali de Full, que é fogo em francês, e Fighters, que seriam os caças, os aviões. De modo que era comum também, durante a Segunda Guerra, a observação dos chamados foguetes fantasmas. Mas artefatos discoidais começam a aparecer ali a partir do início da chamada Era Moderna do fenômeno UFO. De maneira oficial, a história começa com o piloto amador e empresário Kenneth Arnold, que, sobrevoando o Monte Rainier, ali na fronteira de Washington com o Canadá, ele observou 9 objetos em formação em V. De início, ele já excluiu a hipótese de serem gansos voadores selvagens, alguma espécime de ave ali, em razão da velocidade alta calculada, né, em torno de 2.700 km por hora. Ocorre que Kenneth Arnold relatou aos jornais da época que esses objetos voavam similares a discos que quicavam na água. E os jornais da época confundiram esse relato e simplesmente publicaram que Kenneth Arnold havia observado discos voadores. E aí começa o frenesi de observação de discos voadores, alinhado ali a muitas fraudes envolvendo objetos discoidais. E aí começa a era moderna dos discos voadores. Desde então, as pessoas, até por um viés cultural, começam a observar, vejam só, discos voadores. As naves ganham uma nova tipologia. Discos voadores passam a fazer parte da opinião pública como associado a alguma coisa vinda do espaço. Uma vez que esse caso de Arnold teve grande circulação nos Estados Unidos, as pessoas enviesadamente começaram a observar mais discos voadores. E, basicamente, uma semana depois, nós tivemos um dos mais aclamados casos da chamada ufologia moderna, o caso Roswell. Hoje sabemos que Roswell se explica por um balão do projeto Mogul que os Estados Unidos testavam para tentar detectar possíveis testes nucleares soviéticos. Mas a ficção científica, antes do início da era moderna dos discos voadores, já havia preparado o imaginário das pessoas e a opinião pública para aceitarem esse novo fenômeno, os discos voadores. A ficção científica, na primeira metade do século XX, explorou muito formas discoidais quando tratavam de visitas extraterrestres no nosso mundo. E o design desses objetos não identificados começa a ser influenciado pela tecnologia de cada década, e eles vão se aperfeiçoando, e os casos também ganham novos tons. A sigla UFO e UFO, no Brasil OVNI, foi cunhada por Edward Ruppelt, né, um ex-oficial da Força Aérea Americana, que na altura ali de 1952, cunhou esse termo para enquadrar esse fenômeno, né, nesse caso de artefatos não identificados. E ele, nessa ocasião, era chefe do projeto Blue Book, o livro azul, que foi um dos maiores programas de investigação de objetos anômalos que os Estados Unidos já produziu. Então essas duas siglas, OVNI e disco voador, passaram a ser estritamente associadas e basicamente sinônimos. Embora, como eu disse, essa sigla inicialmente tinha apenas a função de enquadrar um determinado fenômeno para um determinado estudo. E é nesse encalço que surge o ufólogo, aquele que vai investigar esses fenômenos, mas muitas vezes imbuídos ali de muito viés, que conduz muitos desses pesquisadores a acreditarem que esses fenômenos são explicados pela hipótese extraterrestre. Mas o fato é que todo esse fenômeno UFO pode ser melhor explicado por hipóteses psicossociais do que pela hipótese de visita extraterrestre. É incrível que, diante de um volume tão grande de relatos, registros, alegações e etc., não tenhamos ainda uma única prova e um indício mais concreto, mais palpável de visita extraterrestre. Isso, na verdade, pesa contra a narrativa de hipótese extraterrestre. O que se espera é que, com um acúmulo crescente de mais registros, fatos, alegações, avistamentos, mais evidências concretas e robustas nós venhamos obter, mas a ufologia parece caminhar na contramão dessa tendência. Se os jornais que relataram o avistamento do piloto Kenneth Arnold
tivesse relatado, ao invés de discos voadores, que eram, sei lá, cilindros voadores. Possivelmente seria cilindros voadores que as pessoas começariam a observar com mais frequência. Então há um viés de conformidade com uma narrativa que culturalmente está presente. Esse é um dos aspectos desse fenômeno psicossocial. E a ufologia tem todos os ingredientes de um mito moderno, um folclore contemporâneo. Pense que hoje não cai bem mitos relacionados a anjos, demônios, figuras mágicas. E na era tecnológica, sobretudo ali nos anos 40, 50, quando surge a era moderna da ufologia, onde você tinha um clima de exploração espacial muito presente não só na ficção científica, mas também na exploração científica, nada mais coerente do que um mito moderno baseado em objetos voadores, vinculado à expectativa de visita extraterrestre. É interessante que a ufologia é exatamente o mito que poderíamos esperar ocorrer contemporaneamente. Se pudéssemos apostar qual seria o formato de um mito moderno, coincidentemente seria alguma coisa muito parecida com a ufologia, com o fenômeno OVNI. E de fato é interessante a gente notar que toda essa história do fenômeno moderno da ufologia, que começa em 1947 com o avistamento do Kenneth Arnold, né? Ali em 24 de junho, era uma terça-feira, por volta das 15 horas. Todo esse fenômeno desde então, esse fenômeno OVNI, ele pode muito bem ser explicado se a gente excluir a hipótese extraterrestre. Se a gente deixar apenas as explicações psicossociais para explicar esse fenômeno, elas perfeitamente se enquadram com tudo isso que foi construído nessas décadas, com toda essa narrativa de visita extraterrestre, do fenômeno OVNI, os UFOs, os objetos voadores não identificados, enfim. E isso é interessante, porque no âmbito da ciência a gente gosta de pegar hipóteses possíveis para explicar um fenômeno e ver qual delas é mais preditiva, capaz de fazer melhores explicações, e qual delas também é mais simples, se adequa melhor ao princípio de simplicidade, a navalha de Ockham. E de fato, explicações psicossociais, elas explicam melhor, sem demandar elementos extraordinários. Não importa que tipo de relato ou registro estejamos falando dentro desse fenômeno OVNI, não importa se estejamos falando de marcas em plantações, que são os agroglifos, não importa se são objetos anômalos no céu, não importa se falamos de supostas autópsias ou de hipotéticas quedas de naves, como o caso Roswell, caso Varginha, ou de operações militares que terminaram inconclusas, como a Operação Prato no Brasil, ou a operação que investigou a noite oficial dos OVNIs também aqui no Brasil, não importa se falamos de bases supostamente secretas, como a Área 51, enfim, não importa qual elemento da ufologia nós estamos falando, todos eles possuem explicações mais simples, mais econômicas do que aquelas ofertadas por ufólogos e crentes no fenômeno de visita extraterrestre. Agora, isso não significa que a ufologia não poderia ser enquadrada como uma ciência. De fato, ela lida com um fenômeno que é um objeto de escopo da ciência, é um fenômeno natural, pertencente ao escopo do universo físico. Nós estamos falando de entidades biológicas extraterrestres e, portanto, é um objeto passível de ser aferido pela ciência. O problema é o método com que os ufólogos vinculam suas pesquisas. Quando você tem boas explicações mais naturais para tentar solucionar um fenômeno e ainda assim você demanda uma hipótese mais extraordinária, aquilo não é ciência, você não obedece ali um princípio fundamental da ciência, que é o princípio de simplicidade. Ou quando um ufólogo alega que na ausência de explicação para um fenômeno só pode ter origem extraterrestre, também está violando um princípio elementar para a ciência, que é o ceticismo mitigado, que nós temos que nutrir na ciência. A ciência ela é eminentemente agnóstica e você não pode fazer extrapolações de fé. Você precisa deixar o seu viés de lado e agir com neutralidade. Outro problema que acomete a ufologia e a impede de ser uma ciência é a ausência de revisão por pares, a ausência de procedimentos mais sistemáticos e cautelosos. Enfim, a ufologia até pode, em tese, ser uma ciência, desde que ela estivesse vinculada a uma metodologia mais rigorosa. Por exemplo, encontrar pedaços de uma suposta nave que pousou, caiu em algum lugar, submeter isso à análise, a um escrutínio mais rigoroso por diversas universidades, analisando concentrações isotópicas e encontrando indícios de que aquilo não é produzido por nossa tecnologia, com revisão de pares,
ou simplesmente detectar sinais artificiais que não poderiam ser produzidos naturalmente no universo, esperar que eles se repliquem, analisar de maneira mais rigorosa, são formas de se fazer ciência nesse âmbito de estudo, diferente de simplesmente colher relatos anedóticos de pessoas que, muitas vezes nutridas por vieses, alegam que observaram alguma coisa estranha no céu. Isso não é ciência.